Ao longo desse mês de março, nós vamos falar, nessas noites de ensino, sobre Paulo, o homem tão especial que Deus usou, que foi um missionário, que foi um apóstolo, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido, um homem que veio das trevas, mas que levou luz e leva luz a tanta gente através da palavra e do legado que ele deixou para nós. Fique ligado e vamos juntos! Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma noite de ensino. Esse mês temos falado sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo missionário, o homem que revolucionou a história da igreja, a igreja primitiva, e até os dias de hoje tem influenciado tanto no que nós conhecemos e pela palavra de Deus. É um homem que nos inspira. Tem sido um tempo fantástico e eu queria que você se preparasse para esse tempo agora. Não sei onde você está, mas que você pudesse tirar um tempo, se preparar, colocar aí consigo a tua Bíblia, o teu telemóvel com o aplicativo, o papel, a caneta, o que for, que você possa realmente se preparar para esse tempo. Também que você possa dar prioridade a esse tempo, não sei se está inclusive no carro, mas que você possa realmente priorizar esse tempo de aula, que a gente possa aprender junto e crescer mais na palavra de Deus. E também que você tenha objetivos para esse tempo, objetivos de crescimento, objetivos de mudança, de transformação. Se for possível, anote e faça anotações, tome notas do que está sendo dito, para que você possa, depois, durante a semana, ainda trabalhar isso na sua vida e colocar essas coisas diante de Deus. Olha, tem sido um tempo incrível. Eu, como missionário, gosto muito de falar sobre Paulo, sobre as viagens missionárias. Na última aula falamos sobre a viagem missionária, terceira viagem missionária de Paulo, e também o seu tempo de viagem até Roma e o seu tempo na prisão e até o seu martírio. Aprendemos muito sobre isso, mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre o legado de Paulo, o legado teológico, o legado bíblico que Paulo deixou, que tanto nos inspira, que tanto nos motiva a caminhar, que nos ensina na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã. Paulo deixou tantas essas coisas, ele fez muito. Paulo viajou mais de 15 mil quilômetros, como nós dissemos nas últimas noites de ensino, para que o evangelho de Jesus fosse pregado. Ele foi por terra, mar, para que o evangelho de Jesus chegasse a muitos lugares. Ele plantou quase 20 igrejas e, através de seus discípulos também, outras centenas de igrejas ele deixou plantadas naquela região, na Ásia, na região até na Europa. Paulo fez todas as suas viagens para que o evangelho de Jesus chegasse. Ele foi responsável também por 13 dos 27 livros do Novo Testamento, ou seja, quase a metade dos livros do Novo Testamento foi deixada por Paulo, que eram, na verdade, cartas paulinas, cartas que Paulo escreveu às igrejas, a pessoas, e isso é hoje para nós fonte, base do cristianismo. Paulo também foi conhecido como apóstolo para os gentios, ou seja, Paulo saiu daquele ciclo para os judeus e ele foi adiante entendendo e sabendo que Deus o havia preparado para pregar o evangelho para mundo afora, para todas as nações. Ele passou por prisões, por torturas, ele escapou de várias tentativas de assassinato, passou por naufrágio. Ele sempre experimentou o poder de Deus, a direção de Deus, o mover de Deus na sua vida de uma forma sobrenatural para que tudo isso acontecesse. Ele foi martirizado, ou seja, ele também sofreu a morte física ali por conta do seu evangelho, do evangelho que ele pregava, o evangelho de Jesus, e a perseguição que ele sofreu, como a gente disse na última noite de ensino. Paulo deixou um grande legado. A gente sabe que sem as suas cartas a igreja teria pouco material, mas Deus preparou, o Espírito Santo de Deus inspirou Paulo para que ele deixasse para nós grande ensino, imenso ensino até os dias de hoje. Eu quero falar um pouco sobre esses ensinos. Nós não vamos cobrir muita coisa, mas pouco ensino do que Paulo deixou, mas que é tão denso e tão profundo que, à luz da Bíblia, nos leva a conhecer mais sobre Jesus, mais sobre a palavra de Deus,
mais sobre esse Deus maravilhoso que deu seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. São assuntos que são base realmente da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Eu queria te convidar, nesse tempo, a caminhar comigo aqui. Um dos temas que para mim é muito precioso é o tema da fé. A fé em Jesus, a fé em Deus. A fé é uma palavra que é muito dita nos dias de hoje, uma palavra comum, mas que de fato pouco compreendemos sobre a questão da fé. Fé não é somente acreditar numa história que, por exemplo, os meus filhos gostam muito de contar algumas histórias e a mente dos miúdos sempre traz muitas invenções. E a gente perguntou se você acredita, papai. Eu acredito sim. E não é fé, não é isso. A fé também não é acreditar que o teu time vá ganhar uma partida e pode ser que no final realmente as coisas não dê tanto certo. A fé não é isso. A fé é de fato muito mais profunda, é se entregar a essa plena certeza daquilo que ainda não ocorreu, ou de que não se pode ver, das coisas que não se veem, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse texto é muito importante para nós. Inclusive, todo esse capítulo é o capítulo que fala que é uma galeria, que se chama Galeria dos Heróis da Fé, que descreve homens e mulheres de Deus que ainda antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias, do Cristo prometido, eles tiveram a fé em Deus e nas suas promessas. Mas depois, o prometido por Deus, o nosso Jesus Cristo, ele veio, foi enviado para a terra para viver, morrer e ressuscitar como nosso Salvador e promover a salvação em nós. É preciso que nós entendamos que é preciso depositar a fé nesse Cristo, a fé no Deus que envia Cristo para morrer por nós. É preciso ter a fé nele, como está escrito lá em João 1,12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e aos que creem no seu nome. Se nós crermos em Jesus, nós não estaremos mais longe do Pai, mas nós seremos filhos adotados. Nós não veremos a morte, nós teremos a vida eterna. O próprio Jesus, em seu ministério, ele enfatizou muito a questão da fé. Nos relatos das curas de Jesus, o elemento da fé era algo muito, muito importante. Jesus pergunta ao cego de Jericó, ao centurião, à mulher sírio-fenícia, à mulher hemorrágica, ele pergunta a tantos outros sobre a sua fé. E se tens fé, pode ser curado. E a fé no texto bíblico, e através do ministério de Jesus, e através de Paulo, nós vemos a fé como um fio condutor de toda a vida. A fé. Paulo fala diversas vezes sobre a fé. Paulo usa os termos por, a fé em, ou crer, ou a fé como substantivo, e esses termos estão presentes nas cartas paulinas por mais de 140 vezes. Ou seja, é algo muito importante para Paulo. Nós vamos falar sobre alguns desses textos. Veja o que ele escreve para a igreja em Roma, lá no livro de Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé vai sendo alimentada. Tem um evangelista escocês, lá do início do século XX, chamado Oswald Chambers, que disse que a fé nunca sabe para onde está sendo conduzida, mas ama e conhece aquele que está liderando. Eu vou repetir. A fé nunca sabe para onde está sendo conduzida, mas ama e conhece aquele que está liderando. Muito interessante. Há uma história contada sobre um alpinista que, ao escalar os Alpes, ele sofreu um acidente, já estava sozinho,
e ele caiu muitos metros, ele estava preso por uma corda e aquilo já ficou de noite, ele não conseguia sair daquela situação. E preso naquela corda, pendurado, já estava de noite, já estava muito frio mesmo. E ele então orou e pediu a Jesus que o livrasse daquela situação. E aquele homem, então, ele ouve uma voz, ele tinha um gravador e foi contando a sua experiência. E ele ouve uma voz que diz: corte a corda, corte a sua corda. Ele estava pendurado e já muito machucado, e ele relata isso nos seus áudios gravados, de que ele ouvia essa voz e que era uma voz da loucura, que ele tinha realmente orado e que ele já estava até realmente tendo alucinações. E a voz dizia para ele: corte a corda, corte a corda. Então aquele homem com aquele gravador e na mesma posição que ele ficou pendurado, ele foi encontrado no dia seguinte pelas equipes de resgate a 2 metros do chão. Ele morreu congelado e a 2 metros do chão a voz que dizia para ele cortar a corda era a mesma voz do Jesus e de Deus que ele havia orado e pedido por socorro. A fé naquilo que Deus às vezes nos diz, naquilo que a gente lê na palavra, a fé naquilo que a gente não vê, como aquele homem naquela escuridão não via que o chão estava tão próximo a 2 metros que ele podia cortar a corda, mas ele deveria ter tido fé na palavra de Deus e na voz de Deus que falava com ele. Nós depositamos nossa fé em Jesus e nos entregamos a Ele. É assim que funciona. Não sabemos o que vai acontecer, mas a fé é assim. Pela graça dele, não é pela nossa fé somente, mas pela graça dele nós somos salvos. A graça pura e completa de Deus. Veja lá o que Paulo diz a Efésios, ao povo lá de Éfeso, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, pelo meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. A fé em Jesus se move pela sua graça por nós e nos salva e nos leva realmente a fazer e a trabalhar nas obras que Ele nos preparou para nós. Não são as obras que nós queremos fazer, não são as obras que vão nos salvar, mas é a graça pura de Deus em nossas vidas através da fé. A fé em Jesus, amor de Deus por nós, por meio do seu Filho, não é por nós, não é o que nós fazemos, o nosso trabalho, as nossas ações, o nosso mérito, mas é a graça de Deus. As obras são fruto desse amor grandioso, dessa graça maravilhosa que opera em nós. Agora, aliás, como Igreja de Cristo, nós vamos todos realizar a missão que Deus tem para nós. Ele preparou isso para nós, Ele tem um propósito, Ele tem um alvo, Ele tem uma plenitude para nós vivermos. Veja o que diz lá Paulo ainda aos Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É esse Cristo, esse cabeça da igreja, a qual nós servimos. Esse corpo que nós pertencemos é liderado, é encabeçado por Jesus. Em termos humanos, a igreja que nós podemos ver, ela é imperfeita. Mas em Jesus é uma igreja perfeita nele. É uma igreja perfeita no seu espírito. É interessante também Paulo, ele fala muito sobre a questão da igreja como corpo e por diversas vezes na palavra ele nos alerta que a igreja precisa estar unida. A união da igreja, a unidade da igreja é uma preocupação do apóstolo Paulo. A unidade. Quando a gente pensa em Cristo e na Trindade,
a gente vê esse poder impressionante que vem na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm funções diferentes, eles trabalham de formas diferentes, mas há uma perfeita unidade neles. E é isso que a igreja foi sonhada de ser, uma igreja perfeita na união. Veja lá o que diz em Efésios capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação, como é digno da vocação, com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Em Cristo nós somos apenas um. Há um só corpo, um só Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Essa é a unidade perfeita que nós temos que buscar. Mas como que nós podemos andar em unidade, sendo que nós somos tão diferentes uns dos outros? Nós acabamos de ler aqui, nesse texto, que Paulo também diz para suportarmos uns aos outros. Há um imenso ensino na palavra de Deus, que está muito presente no Novo Testamento, sobre como a gente deve agir, como a gente deve trabalhar, como a gente deve se relacionar com os outros na unidade da igreja. Veja alguns outros textos que a gente encontra na palavra de Deus. Lá em Romanos 12 diz para amarmos e honrarmos uns aos outros. Em Gálatas 5, servirmos uns aos outros. Em Efésios, a sujeitarmos uns aos outros. Em Colossenses 3, suportarmos e perdoarmos uns aos outros. Difícil, né? Em Colossenses 3 ainda, instruirmos e aconselharmos uns aos outros. Em Romanos 15, admoestarmos, ou seja, advertirmos, instruirmos uns aos outros em amor. Em 1 Tessalonicenses, há também consolem e edifiquem uns aos outros. Em Gálatas, novamente, capítulo 6, levar as cargas uns dos outros. Ou seja, a palavra de Deus traz imenso ensino sobre como nós devemos agir uns com os outros. São mais de 90 citações em todo o Novo Testamento em como nós devemos agir uns com os outros. Tamanha a importância disso para Jesus Cristo. Esse cuidado bíblico de trazer, em que o Espírito Santo deixou no texto bíblico, é um grande alerta para a sua igreja. Nós precisamos andar em unidade. É difícil estarmos unidos, é difícil prosseguirmos, mas a palavra de Deus nos ensina como fazer. Nós somos diferentes, nós somos, como a palavra mesmo diz, como um corpo tem vários membros. Veja lá o que diz em 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem os seus muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós que fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um só Espírito. Verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Paulo faz esse alerta. Nós somos um corpo, mas que cada membro tem uma função, cada membro é diferente. Precisamos aprender a andar em unidade e isso é que vai promover a igreja a caminhar e a crescer. Aqui também diz dos judeus, os gregos eram um problema que Paulo vivia naquela época, também lá em Coríntios e também em outros lugares, que havia ali conflitos. A igreja ainda, já havia conflitos culturais, conflitos linguísticos, e tanto hoje, nós vivemos uma igreja que está no mundo inteiro. Nós vivemos em lugares como aqui em Portugal, que há tantas culturas diferentes, em outros lugares há culturas misturadas, e todas essas culturas foram criadas, foram sonhadas e amadas por Deus. E
pessoas diferentes, uns foram chamados para funções diferentes, pastores, como diz a palavra, profetas, para o serviço. Nós temos que aprender a caminharmos juntos. Mas como que podemos caminhar juntos? Aí Paulo vai continuando o texto de 1 Coríntios 12 e ele diz que há um segredo aqui, que há um caminho para que a igreja possa permanecer em unidade. Muitas vezes eu passei por esse texto e eu não percebi o que queria dizer Paulo aqui com esse última frase que ele traz no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele diz que há um caminho sobremodo excelente para a unidade. E aí entra o capítulo 13 de 1 Coríntios, que talvez se você já foi a algum casamento, algum noivado, alguma celebração do amor por aí, até em ambientes que não são cristãos, eles acabam citando esse texto de 1 Coríntios 13, que é tão famoso mundo afora. Vamos ler um pedacinho dele, lá em 1 Coríntios 13, vamos ler só alguns trechos. Verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, e eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Interessante que, mesmo usando esse texto para os relacionamentos e para o amor que temos uns pelos outros, para o marido com a esposa com o marido, e outros relacionamentos, esse texto ele vem, na verdade, ilustrar essa chave, esse segredo para a unidade da igreja. É o amor. Esse texto lindo foi escrito por um homem que antes era um perseguidor dos cristãos, era um perseguidor da igreja. Ele prendeu e torturou a muitos. Paulo, que sofreu e viveu, experimentou essa verdadeira transformação do evangelho, recebeu esse amor, e esse amor inundou Paulo, de forma que ele pudesse, nessa altura, escrever um texto como esse, que tanto nos inspira até hoje. Esse amor é Jesus em nós, é nosso Salvador, é que se morreu por nós, sacrificou por nós e vivo está, para que nós tivéssemos a vida. Paulo viveu esse amor no caminho, experimentou esse amor e chamou a Paulo para que o servisse. E ele também nos chama hoje. Jesus nos chama hoje, chama a mim, chama a ti, para uma vida plena e cheia de propósito por Ele, em amor. Ele nos chama para a sua missão, para os seus propósitos. Ele nos chama por uma vida eterna, uma vida que não se encerra aqui, como Paulo foi martirizado e decapitado. Não se encerrou para Paulo, mas continua a vida eterna para mim e para ti, quando nós aceitamos esse chamado em amor. A palavra também diz que Cristo vai voltar, vai retornar. E Paulo mesmo escreve ainda aos Coríntios, em 1 Coríntios, leia comigo, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado, para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo é o dia que o Senhor volta e nos recolhe e nos leva para vivermos e reinarmos com Ele. A gente não sabe quando esse dia vai chegar, mas nós sabemos que Ele vai chegar, porque nós cremos. Eu tenho uma história para compartilhar, que é uma história que muito me inspira. A Igreja Morávia, os irmãos moravianos, foi uma igreja, foi um povo
que durante séculos fez muito pelas missões e experimentaram muitas coisas, no século XVIII ainda. Os irmãos moravianos, na altura do século XVIII, haviam dois jovens que, impulsionados pelo chamado de Jesus, eles decidiram se vender como escravos para que eles fossem até uma ilha na região lá da Índia, uma ilha que pertencia a um senhor de escravos. Naquela ilha haviam 3.000 escravos que trabalhavam com um plantio de cana-de-açúcar. E não havia formas de entrar naquela ilha que se não fosse um escravo. Todos que estavam ali eram escravos. E ouvindo dizer, esses irmãos moráveis, esses dois jovens de cerca de 20 anos, que aquelas 3.000 pessoas, ou seja, aqueles 3.000 escravos, iriam morrer sem nunca terem a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo, sobre a salvação em Jesus, eles decidem então se vender como escravos. Eles eram livres, decidem dar a vida deles como escravos para morrer naquele lugar, mas que eles pudessem levar a palavra de Jesus. E os seus familiares, as pessoas que estavam com eles também tentaram tirar essa ideia da cabeça deles, mas eles, certos do chamado que eles tinham em Jesus, eles se despedem e já no navio eles dizem uma frase que ficou, que até hoje muito nos inspira, que eles disseram para eles, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Paulo, lá em Filipenses 1:19 até o 21, fala um pouco do final da sua caminhada. Diz assim: porque eu sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, e segundo a minha intensa expectação e esperança, em que nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora e como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que nós possamos ser inspirados por essa história do apóstolo Paulo, pelos escritos, pelo legado de Paulo, que nós possamos crescer e lembrar que Cristo é vida e morrer para nós que já sabemos que vamos estar reinando com Cristo é ganho. Quero orar por você mais uma vez. Senhor Deus, que essas histórias, que a palavra nos inspire, Deus, a nos aprofundarmos na nossa fé no Senhor, Deus. Que agora, no nome de Jesus, cada um que recebeu essa palavra possa ser incentivado, Pai, a dedicar nossas vidas ao Senhor de uma maneira profunda e de uma maneira que nunca nós vivemos antes, Pai. Eu peço isso pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, Pai. Faça isso em nós. Oh Deus, muito obrigado pelo legado que Paulo deixa, que tanto nos ensina, Pai. Que nós possamos não abandonar a palavra, não deixar de lado, ou às vezes até deixar no canto, Deus, mas que nós possamos dar prioridade a tudo isso que o Senhor deixou para nós, a Tua palavra, a Tua vontade. Oh Deus, faça isso em nós. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado por homens como aqueles dois jovens morávios e por outros tantos missionários na história que dedicaram suas vidas para o Teu reino, para o Teu evangelho, Pai. Nós possamos também fazer isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas famílias, nas nossas escolas, na nossa igreja, Pai, no nosso país, no nosso continente e mundo afora. Faça isso em nós, Deus, pela honra e glória do Teu nome. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Não perca a nossa próxima noite de ensino com André Avelino falando sobre o profeta Neemias. Vai ser incrível.